Está no ar na TV Beltrão o programa Dentro do Fato, que conta com a ausência do nosso comunicador Adir Celeste, que Deus que o abençoe, está se recuperando de uma cirurgia, mas temos aqui o nosso convidado, também comunicador, o Fernando Savian. E nosso convidado, com muita honra, nosso convidado especial, o bispo D. José Antônio Peruso, e junto aqui nós iremos conversar sobre, já que nós estamos na véspera do Natal, iremos falar um pouco sobre a história e o significado do Natal, essa festa cristã importante que reúne e agrega as famílias para comemorar a vinda daquele que veio ao mundo para ser o Salvador da pátria. Estamos falando, claro, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Dom José, no nosso programa, e já perguntando também para o senhor qual o significado do Natal para a Igreja Católica, ou seja, para os cristãos. Quero saudá-lo com muita cordialidade, querido Madruga, a você, Fernando, também, com afabilidade. Quero dizer ao telespectador e aos apresentadores que me sinto muito grato e gratificado pelo convite. Aceitei de pronto, porque o tema é relevante, é de muita significação para a vida dos cristãos. Mas se não fosse por isso, já teria bons motivos pela respeitabilidade que alcançou este programa por Dentro do Fato. Sinto-me muito bem aqui, muito à vontade. Vamos à sua pergunta, pois. Qual é o significado do Natal para os cristãos? Comecemos que vamos abstrair do fato social ou da realidade festiva. Vamos lançar luzes ao sentido teológico, tentar lançar o nosso olhar ao sentido teológico. É aí que tudo começou. Qual é o sentido do Natal? No tempo do nascimento de Jesus, o povo judeu vivia a expectativa feliz da chegada de um Messias Salvador. Multiplicavam-se as especulações à época. Qualquer fato novo que pudesse ocorrer e se verificar, qualquer realidade inesperada que se apresentasse, era imediatamente associada aos desígnios de Deus que poderia, de alguma maneira, desencadear na história o seu Messias. E que se pensava, viria desde os céus, entre as nuvens, uma figura de homem, cheio de poder e de grandeza, que, na Palestina, já naquela época, viria para expulsar os romanos, que dominavam a região, tinham um conceito religioso e político. Viria um homem extraordinário, absolutamente extraordinário. E apareceu um menino, nascido de uma jovem, um casal, ela, a mãe. Esta criança veio por dom e por operação de Deus mesmo. Nasceu em uma manjedoura, em uma gruta. Os próximos, os vizinhos, eram pastores, classe desprestigiada, ridicularizada até, desdenhada para os padrões sociais do tempo. Lá onde ninguém imaginava que Deus se apresentaria, justamente lá nasceu um pequeno filho de Deus, dentro de quadros de uma quase trágica normalidade, e o Natal começou aí. A grande notícia foi assim que os anjos anunciaram aos pastores: Deus se fez pequeno, se fez humilde, se fez criança, que quis ser acariciado pela humanidade, quis ser amamentado, vamos dizer assim. Deus se tornou humilde. O sentido primeiro, Deus se encantou tanto pela humanidade que quis se apresentar entre um pequeno humano para viver em tudo a dor, a grandeza, a nobreza e a beleza de ser pessoa humana. Dom José, na Bíblia Sagrada não está especificado o dia do Natal e também não diz o dia que Jesus Cristo nasceu. Então, por que nós comemoramos o dia 25, o dia do nascimento de Cristo, a Igreja Católica comemora, e por que o Natal também de 25 de dezembro? Muito bem. Boa sua pergunta, Madruga. Na Bíblia não está escrito que nasceu no dia 25 de dezembro.
A calendarização judaica, os judeus usavam o calendário lunar. Mundo ocidental, nós usamos o calendário solar. Um ano é o tempo do giro da Terra em torno ao Sol. Não era assim entre eles. Mas a cultura da época não se orientava à mensuração do tempo, as datas e os tempos e as horas, não era segundo a cronologia nossa, isto é, era segundo o nascimento de grandes personagens na história. Então os evangelistas começam no tempo de Tibério, quando Quirino era governador, uma grande estrela apareceu no céu. A passagem, para os padrões da época, a passagem de um cometa indicava o nascimento de um grande personagem na história. E segundo dados da astronomia, nos tempos muito próximos a Jesus, um cometa de grandes extensões atravessou o firmamento e os céus do Oriente. Por que se fixou o dia 25 de dezembro? Desde que o cristianismo passou a se difundir, suplantando as fronteiras do Oriente e da Palestina, e chegou em Roma, os cristãos da época não podiam festejar o dia do Senhor na metade do ano, julho. Provavelmente foi esse o período do nascimento de Jesus. Então associaram com uma festa romana de um grande personagem do Império, o nascimento de um grande personagem do Império, serviram-se da data, e daí já estamos em calendários romanos solares, serviram-se da data e inseriram, em vez do imperador, o Salvador, Jesus. E depois se consolidou esta data. Tanto que a Igreja Católica Apostólica Romana comemora o Natal 25 de dezembro, e a Igreja Ortodoxa comemora o Natal no dia 7 de janeiro, né? Exatamente, a Epifania, quando Jesus foi visitado pelos Reis Magos. E o Natal foi considerado estabelecido no dia 25 de dezembro, no século IV, né? Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco e voltamos logo em seguida.